Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália, cognominada M Nascimento, e neste vídeo quero bater um papo a respeito do que é iluminação, o que é ser iluminado, como ser iluminado e por aí vai. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para que você não perca nenhuma informação e possa me compreender. Muitas pessoas pensam que ser iluminado significa que você não vai sentir dor, você não vai se abalar, você não vai se estressar ao longo das situações de vida que experimenta aqui neste planeta e por aí vai. Tem pessoas que também pensam que iluminação é uma coisa que você só vai atingir depois que deixar este planeta, ou seja, quando você experimentar a morte deste corpo material. Só que quando eu fui investigar o que é iluminação, quando eu me propus a examinar esta questão, a primeira coisa que eu observei foi aquela famosa frase que dizem ser de Buda, a saber, iluminação não é sofrimento. Se Buda ensinou que iluminação não é sofrimento, é evidente que Buda disse aquilo que a iluminação não é. Logo, ele não disse aquilo que ela é. Ele ensinou aquilo que ela não é. Se iluminação não é sofrimento, então o que é iluminação? Eu particularmente gosto de tratar da iluminação de uma maneira bem simples, clara e óbvia. Iluminação, segundo o meu ponto de vista, é você enxergar, sem fantasiar, aquilo que é fato. Contra fatos não há argumentos. Já ouviu falar dessa frase? Pois bem, ser iluminado é você aprender a enxergar, sem fantasiar, aquilo que é fato. E quando enxergamos, sem fantasiar, aquilo que é fato, isso significa que estamos observando e discernindo as coisas com um nível de conscientização elevado. E onde há um nível de conscientização elevado, não existe sofrimento. Porque o sofrimento nada mais é do que fruto da não aceitação. Sofrimento e dor são coisas bem diferentes. Convém deixar isso bem claro aqui neste vídeo. É natural sentirmos dor enquanto estamos vestidos neste corpo material. É natural sentirmos emoções enquanto estamos vestidos neste corpo material. É natural passarmos por determinadas experiências terrenas que geram em nós determinados níveis de estresse, determinados níveis de tristeza. Isso tudo é natural, faz parte dessa experiência humana. E o fato de sentirmos tudo isso, o fato de experimentarmos esses tipos de emoções, não significa que não sejamos iluminados. Sendo assim, o que determina se somos ou não iluminados é o nosso nível de discernimento, nosso nível de conscientização acerca daquilo que estamos experimentando, acerca daquilo que é um fato. Por exemplo, suponhamos que eu esteja com uma doença no meu corpo físico, não uma doença que envolve psicológico, uma doença física muito grave. Isso é um fato. Eu estou com esta doença grave. É fato. E onde há conscientização não há sofrimento. A partir do momento que eu enxergo o fato e tenho conscientização que com ou sem saúde, mais cedo ou mais tarde, este corpo material vai findar, vai se decompor, eu vou encarar esta doença de uma maneira mais racional. Farei o que estiver no meu alcance, sim, para tratá-la, mas não estarei com sofrimento, porque vou estar exercendo a iluminação. Estou enxergando, sem fantasiar, aquilo que é fato. Quando paramos de fantasiar as coisas, paramos de criar ladainhas e bordões que não fazem sentido algum. Pessoas que não estão vivendo a iluminação, elas vivem fantasiando as coisas. É onde vemos pessoas dizendo estas frases quando estão passando por algum momento que julgam não tão favorável nessa experiência humana. Ai, se eu estou passando por isso, deve ser uma prova de Deus. Ai, eu devo estar passando por alguma provação. Ai, talvez isso que eu esteja vivendo sirva para me trazer algum aprendizado.
Ai, será que isso que eu tô passando é por conta de alguma coisa errada que eu tô fazendo? Poxa vida, tem coisas que a gente experiencia nesta natureza humana que é simplesmente a consequência de um ato que tivemos. E está tudo bem. O importante é termos consciência disso e pararmos de ficar delegando para aquele que chamamos de Deus ou para qualquer outro fator aquilo que estamos vivendo. Por exemplo, se eu tenho o hábito de ingerir substâncias tóxicas, é natural que ao longo do tempo eu vá detonar este corpo material. E, através desta detonação, eu posso ocasionar doenças e outras coisas desagradáveis no meu próprio corpo. Está tudo bem, desde que eu tenha consciência do que eu estou fazendo, porque onde há conscientização, não há reclamação. Quando fazemos algo com consciência, automaticamente não vamos reclamar dos resultados que virão lá na frente, porque temos consciência que toda ação gera uma reação. E este nível de consciência elevado é o que realmente determina se um indivíduo é ou não iluminado. Então, a frase de Buda está certa? Lógico, iluminação não é sofrimento, porque quando um indivíduo enxerga as coisas sem fantasiar, não existe sofrimento, porque ele tem consciência, ele sabe da profundidade das coisas e está tudo bem. Só que quando uma pessoa ainda não se tornou iluminada, é natural ela ficar se escorando em diversas frases bonitinhas, em diversos bordões mal interpretados que circulam no planeta. E as pessoas sempre ficam se colocando como vítimas quando elas não estão vivendo a verdadeira iluminação. Sendo assim, eu queria chamar a sua atenção para este ponto. Iluminação é enxergar, sem fantasiar, aquilo que é fato. E como se tornar iluminado? Na minha opinião, o primeiro ponto para que uma pessoa desenvolva a iluminação é ela parar de se colocar como vítima das circunstâncias. O segundo ponto para que a iluminação, mais do que ser despertada, seja desenvolvida, ou seja, ela vá se aperfeiçoando, vá se ampliando, é a pessoa exercer o correto pensar. E o correto pensar está intimamente ligado ao autoconhecimento. Quando uma pessoa se volta para si, quando ela verdadeiramente mergulha no conhecimento de si própria, quando ela realmente penetra nesse autoconhecimento, não no fator da forma, quando eu digo, eu falo desse corpo, não no fator da forma, mais do que isso, no fator daquilo que verdadeiramente ela é. Quando ela penetra nesse autoconhecimento, ela vai começar a se aperfeiçoar no autorrespeito, e a partir destes, ela vai desenvolvendo e crescendo em iluminação. E o sofrimento já não vai existir no dia a dia desta pessoa. Lembrando que sofrimento é diferente de dor. Nesta experiência humana, enquanto estamos experimentando situações de vida, é natural sentirmos dor, tristeza, ansiedade, estresse, dependendo da ocasião que experimentamos aqui. Tudo isso faz parte deste teatro da existência. E a questão não é tanto o que estamos passando, mas sim em como estamos passando. Imagine que estejamos vivendo uma situação de vida que desperta em nós um nível de estresse. O estresse é um fato, ele está ocorrendo. E a questão não é tanto o estresse que estamos passando, mas como estamos lidando com ele, o que estamos fazendo com ele. É a mesma coisa do ódio, por exemplo. Tem muitas pessoas que são submetidas a situações aqui neste mundo material que desencadeiam nelas o ódio. E por outro grupo de pessoas não ter um nível de iluminação elevado, eles demonizam o indivíduo que está sentindo ódio. E até injetam na mente desse indivíduo uma certa culpa pelo ódio que ele está sentindo. Só que sentir ódio é um fato. E o problema não está no sentir o ódio.
O problema está no que o indivíduo vai fazer com este ódio. Daí a importância da iluminação, enxergar sem fantasiar aquilo que é fato. Um exemplo, suponhamos que nesse exato momento eu esteja com ódio. Aconteceu alguma coisa na situação de vida, alguém fez algo, falou algo que despertou em mim uma ira, um ódio, e a questão não é o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é um fato. Mas se estou vivendo a iluminação, eu vou enxergar este fato sem fantasiar. Vou procurar entender o motivo de eu estar sentindo isso e vou investigar o que eu vou fazer com isso. E o importante é eu não fazer nada que possa ocasionar um dano para mim e para o outro. Simples assim. Isso é uma questão de amor, é uma questão de empatia. Ser iluminado não significa que você vai passar por essa experiência humana blindado de tudo. Nossa, agora eu sou iluminado, eu não sinto dor, eu sou imbatível, ninguém me toca, ninguém me prejudica. Não é isso. Lamento desapontar, lamento acabar com a sua ilusão, mas ser iluminado não vai mudar nada na sua situação de vida, no sentido de você ser blindado das coisas. Uma pessoa iluminada enfrenta desemprego, enfrenta fome, enfrenta escassez, pode ser submetida a uma bala perdida, pode ter doenças e vai morrer como todas as formas materiais morrem. Não vai mudar nada na situação de vida. O que vai mudar é justamente o modo de você lidar com as situações. E isso é muito importante. É a mesma coisa de pegar dois indivíduos, um com a mente iluminada e outro que não tem a mente iluminada. Coloca eles para experienciar uma situação que não seja tão favorável, digamos assim. Por exemplo, imagine essas duas pessoas na cadeira de um dentista. Eles precisam fazer um tratamento muito sério na boca. Quem é iluminado vai tirar de letra. Ele vai sentir dor, ele vai passar pelo mesmo experimento, mas ele tem consciência e tá tudo bem. Quem não é iluminado, você não queira nem saber do terror que ele vai ocasionar na sala daquele dentista. Por quê? Porque ele vai se lamentar, ele vai se vitimizar, ele vai murmurar, ele vai atrapalhar o dentista de trabalhar na boca dele, porque ele vai ficar choramingando, berrando, fazendo show. É assim. Então, ser iluminado não significa que você vai se tornar blindado na situação de vida. Ser iluminado significa que você não vai mais experimentar o sofrimento, porque você vai estar enxergando as coisas sem fantasiar. Simples assim. Vou dar um exemplo. Imagine que você chega dentro da sua cozinha e a luz está apagada. Você não vê nada do que está ali, você não sabe como as pessoas que passaram pela sua cozinha deixaram ela, a luz está apagada. Quando você chega no interruptor e aperta, clique, a luz acende. Pronto, você enxergou tudo que está ali, como realmente está. Louça na pia, com resto de comida no chão, o armário todo bagunçado, sujeira na mesa. Você está enxergando as coisas. Isso é iluminação. E a partir do momento que você enxerga as coisas, você vai determinar que tipo de ação você vai tomar mediante o que você enxergou. Simples assim. Não tem sofrimento, não vai ter murmuração, não vai ter reclamação. O máximo que pode ter nessa ocasião é você chamar a atenção das outras pessoas que deixaram sua cozinha uma bagunça. E isso é um direito que cada indivíduo tem. Mediante aquilo que a gente examina, se vemos que é necessário dialogar com outras pessoas a fim de puxar a consciência delas para que elas aprendam a se comportar, isso é válido, porque quer gostemos ou não, vivemos em conjunto, seja familiar, seja socialmente. E é interessante desenvolvermos o diálogo para que o respeito, o verdadeiro respeito, possa se fazer presente no nosso dia a dia. E quando eu falo de verdadeiro respeito, eu não poderia deixar de sugerir que você assista ao vídeo que tem aqui no meu canal chamado Como Praticar o Respeito, para que você possa compreender o significado de respeito e meios de colocarmos esse significado em prática. Vou deixar o link desse vídeo na descrição e no final desse vídeo aqui. Resumindo, eu espero que você tenha entendido que ser iluminado não é uma coisa que vai te tornar blindado nesta natureza humana. Eu espero que você tenha entendido que atingir a iluminação não é uma coisa para daqui a não sei quantos anos ou para depois da morte do corpo humano. Iluminação é uma coisa que podemos experimentar
aqui e agora. É uma coisa que podemos desenvolver neste exato momento, desde que a gente queira e se esforce para exercer o autoconhecimento. Então, como o Buda falou, iluminação não é sofrimento. Porque quando você enxerga as coisas com um nível de consciência elevado e sem fantasiar, não existe sofrimento. Lembrando, mais uma vez, sofrimento é diferente de dor. Espero que eu tenha me feito compreendida. Se quiser interagir nos comentários com alguma palavra construtiva ou se tiver alguma dúvida, escreve aí. Se gostou do vídeo, se entendeu o conteúdo, clica no joinha. Se não é inscrito no canal, vem comigo, inscreva-se, pois aqui eu partilho conhecimentos sempre com o objetivo de desenvolver uma iluminação espiritual, despertar de uma boa consciência e manutenção desta. Conhecimentos que têm como foco nos estimular a uma vivência mais racional e mais respeitosa. E se você já for inscrito no meu canal, fica aqui a minha gratidão. Gratidão pela sua atenção e cooperação, pois só o fato de você assistir o conteúdo já é uma forma de você cooperar com o meu trabalho. E se gosta dos conteúdos, não esqueça de compartilhar eles nas suas redes sociais ou com algumas pessoas que você acredita que elas vão ser beneficiadas com aquilo que eu exponho aqui no meu canal. Vou ficando por aqui, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!